Vamos então dar continuidade ao nosso estudo da Epístola aos Filipenses, com o Tiago aqui para ler a passagem. Vais ler desta vez do versículo 1, capítulo 3, versículo 1 até ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Espera aí, antes de ires embora. Agora vais orar outra vez, se faz favor, mas agora vou-te pedir que tu ores pela tua mãe, pela saúde dela, e vais orar também pelo teu tio e a tua tia, lá em França. E pelos teus primos, claro. Está bem? Senhor, nesta hora, bem especial, queremos pedir que cuides da saúde da minha mãe, Senhor, que lhe dês as forças necessárias para o dia a dia, Senhor, que possas também elucidar os médicos para saberem qual o melhor tratamento para ela, Senhor, os medicamentos necessários para ajudar, Senhor, e que nós também, enquanto familiares, Senhor, possamos ser um auxílio e não um tropeço. Senhor. Amém. Também te quero pedir pelos meus tios em França, Senhor, cuides deles, continues a ajudá-los. Queremos agradecer pela obra que eles têm lá feito na igreja local e também com os jovens, Senhor, que lhes possas continuar a dar força e sabedoria necessária, Senhor, e também a saúde. Amém. E também a sabedoria para cuidarem dos filhos, Pai. Queremos tudo pedir e agradecer em nome do teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E sem haver mais delongas, passo a palavra ao nosso irmão Daniel, porque, tal como prometido, ele hoje é que vai apresentar o estudo da palavra de Deus. Muito obrigado. Boa noite a todos. Gostava de dizer muita coisa em pouco tempo, mas normalmente o que acontece é ser o contrário, dizer pouca coisa em muito tempo, mas vamos ver se eu consigo, desta vez, dizer algo que seja proveitoso para cada um de nós, algo que muda as nossas vidas. Como tenho dito, este estudo foi proveitoso para mim, tem sido proveitoso para mim, porque tem alterado a minha maneira de ver a vida, e o conhecimento da palavra de Deus muda por completo a forma como encaramos as coisas. Há pouco falava com alguém que dizia que determinada pessoa, se não tivesse o conhecimento que tem agora, que se não fosse um crente, face às situações pelas quais passou, se calhar tinha sido completamente abaixo. E é o conhecimento da palavra de Deus que é importante. Pode-se dizer, é prática, o importante é a prática. Não, se não conhecermos a palavra de Deus, se não conhecermos o que a palavra de Deus diz, não vamos lá só, passa a expressão, por obra e graça do Espírito Santo. Claro que é obra e graça do Espírito Santo, mas não vamos lá só por acaso, é conhecendo as Escrituras. E o apóstolo Paulo diz, isto deve ser o nosso mote, o nosso lema: Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso é o mais importante. Tudo o resto é acessório. Claro que nós, enquanto nos conduzimos neste mundo, claro, precisamos fazer face às nossas despesas, claro, temos de nos relacionar com os outros, queremos constituir família, muitos de nós, queremos ter saúde para poder trabalhar, mas o mais importante é que venhamos ao conhecimento da verdade, e a verdade está na palavra de Deus. Porque mais importante do que ter saúde, dinheiro e bons relacionamentos é conhecer a palavra de Deus, porque só conhecendo a palavra de Deus é que podemos saber superar estas situações difíceis que vêm à vida, que nem sempre se resolvem da maneira que nós gostaríamos. Então, vamos então. Eu sei que já disse isto muitas vezes, mas é segurança para vós. E para mim, e responsabilidade para mim. Paulo tem aqui, uma vez mais, ele tem várias vezes ao longo das suas epístolas e no livro de Atos, o seu testemunho. Ele aqui dá o seu testemunho. Ele diz aqui: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas para mim era ganho, reputei perda por Cristo.
Nós olhamos para este testemunho e não se encaixa muito daqueles testemunhos que nós normalmente gostamos, passa a expressão, gostamos de ouvir. Nós gostamos daqueles testemunhos, digo de uma forma geral, daqueles testemunhos em que nós vemos uma pessoa que espancava a sua mulher, bebia, fazia toda uma série de coisas más. E depois vem a graça de Deus e restabelece este homem para um bom pai de família, um homem que trabalha, um homem sem vícios. Gostamos desse tipo de histórias. E muitas vezes, é triste, mas muitas vezes parece quase que se exalta muito o pecado daquela pessoa e quase que há interesse em saber dos pormenores mais negativos, que isso é que torna o testemunho bom. Por assim dizer, quanto pior, melhor. E não deve ser assim. O essencial no testemunho deve ser aquilo que Deus operou na vida da pessoa e não o que ela era. Mas aqui vemos um testemunho completamente diferente. Vemos um testemunho de alguém que era absolutamente exemplar. Tinha tudo para ser crente. Tudo. Aos olhos do mundo, aos olhos do homem. Ele reunia aqui 7 características extraordinárias, mas o que o apóstolo Paulo acaba por dizer é: nem eu, com tudo isto, era salvo. Mesmo eu, com todas estas características que nós lemos aqui, mesmo eu estava destituído da glória de Deus. Não conseguia chegar a Deus. E ele chegou a dada altura na sua vida, e ele diz aqui: mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Ele percebeu-se que tudo isto que estava a amealhar não era lucro, era prejuízo. Estava a acumular prejuízos. Ele antes pensava que era ganho, mas na verdade era a perder. Estava a desperdiçar a sua vida naquele rumo contra Deus. E ele diz então que se alguém puder confiar na carne, se alguém cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Porque havia pessoas que gostavam de se vangloriar, de se pôr em bicos de pés. Como nós já lemos, que alguns queriam era gloriar-se na carne dos Gálatas. Como nós lemos em Gálatas 6:13. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Que não era a glória do homem. Queriam confiar na carne. Mas Paulo se alguém tinha razão para se gloriar na carne, era o apóstolo Paulo. E vamos ver aqui algumas características. Eu tenciono percorrê-las todas, se não der tempo, não, porque algumas delas, cada uma delas dava para um estudo inteiro, se assim o pretendêssemos. E depois na próxima semana, o irmão Carlos estará cá, se Deus quiser, e eu não poderei estar. Por isso vou tentar falar o mais que puder e que sirva de proveito para mim. Já me serviu de proveito o estudo que fiz e que possa servir também para vós. Ele tem aqui circuncidado ao 8º dia. A prática era circuncidar o recém-nascido ao 8º dia. E o 8º dia veio-se a saber mais tarde que é a altura ideal, não tem agora os pormenores aqui, mas era a altura ideal para circuncidar, por causa da cicatrização da pele, é a altura ideal. Mas nem todos foram circuncidados ao 8º dia. Por exemplo, quando foi instituída a circuncisão, Isaac foi circuncidado, mas também foi Ismael. Ismael já tinha 13 anos. Abraão também não foi circuncidado ao 8º dia. Mesmo Moisés, que deu a lei, foi quem Deus usou para dar a lei à nação de Israel, mesmo ele, nós lemos em Êxodo, podemos ler essa passagem, Êxodo 4, quando Moisés voltava
voltava para o Egito e trouxe a sua mulher. E lemos assim: e aconteceu que no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar, a Moisés. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho e o lançou a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Ou seja, Moisés, passa a expressão, tinha-se esquecido desta prática da circuncisão, não circuncidou o seu filho ao 8º dia. Mesmo a nação de Israel, enquanto andou no deserto, isto pode parecer uma questão de pormenor, mas não é. Uma questão importante. A ordem era circuncidar ao 8º dia. Então, vamos ver aqui. Josué 5, 1 a 9. Depois da travessia no deserto, nós lemos em Josué, antes de destruírem a Jericó, antes de conquistarem a cidade de Jericó, lemos versículo 1, Josué 5, 1. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passámos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faz facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascer no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Por 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que manda leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos. A estes Josué circuncidou, porque quando estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até ao dia de hoje. Então, durante anos, décadas, não houve circuncisão na nação de Israel. Mas Paulo tinha pais que tiveram este cuidado de circuncidá-lo ao 8º dia. Já agora, eles foram circuncidados e a seguir foram para a batalha, não foi? Vemos aqui em Josué, a seguir eles foram conquistar a Jericó. Ou seja, também isto foi uma lição de Deus para eles. Vocês vão ali, mas não podem ir muito confiados na vossa carne, porque nós sabemos que há ali uns dias, a seguir à circuncisão, que provocadores, como nós lemos na história de Dina, filha de Jacó, em que Simeão e Levi atacaram aquele povo. Nós não vamos estar agora a ler isso, mas atacaram aquele povo que tinham dito que não lhe faziam mal nenhum, quando sobrevieram as maiores dores. Ou seja, não era uma coisa confortável. Esta nação de Israel, quando foi os homens armados, os homens foram conquistar a Jericó, não foram ali: nós estamos aqui cheios de pujança, cheios de força, vamos tomar isto na nossa força. Não podiam confiar na carne. O Senhor fê-los vergar, por assim dizer, perante a circuncisão, perante as dores que a própria circuncisão provocava nos varões. Então, nós vemos aqui, no facto de Paulo ter sido circuncidado ao 8º dia, coisa que nem mesmo Moisés fez ao filho, nem a nação de Israel fez durante décadas, vemos aqui um extremo cuidado dos pais do apóstolo Paulo em cumprir os mandamentos de Deus. E isto leva-nos também a pensar o seguinte: que nós devemos estar preocupados com o bem-estar espiritual dos filhos que Deus nos concedeu. Alguns talvez negligenciassem um pouco os mandamentos de Deus, mas não os pais de Paulo, como nós lemos também acerca de Timóteo,
conhece as sagradas letras, podem tornar-se sábio para a salvação. Portanto, Paulo nasceu num berço de ouro, por assim dizer. E tem aqui outras características dele, não necessariamente dele, mas do contexto em que ele se inseria. Ele era circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel. Havia outros que eram circuncidados. Os meelitas, Ismael também foi circuncidado. Essa prática terá perdurado nas gerações seguintes. Poderia haver outros povos que se circuncidassem, mas ele era da linhagem de Israel. Era da nação escolhida de Deus. E temos a seguir ainda da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma tribo importante. Todas elas eram importantes, todas elas eram povo de Deus. Mas quando alguém entrasse numa certa argumentação de eu sou da tribo tal, eu sou desta, eu sou daquela, quando chegava à tribo de Benjamim, pertencer à tribo de Benjamim era currículo. Enquanto se calhar pertencer a outras tribos, se calhar era mais cadastro do que currículo. Mas pertencer à tribo de Benjamim era altamente conceituado. Benjamim, não sei se sabem, foi o único filho de Jacó que nasceu na Terra Prometida. Benjamim foi a tribo à qual foi atribuída a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém. Eu sempre pensei que estava em Judá. Sempre pensei, mas não. Jerusalém estava na porção que foi atribuída à tribo de Benjamim. Devido à sua posição geográfica, vocês devem saber, conhecer essa história. Quando houve a divisão da nação de Israel nos 10 tribos do norte e nas duas tribos do sul, por causa da questão do rei Roboão, nós podemos ver só rapidamente segundo agora não sei assim de cor, é aqui, é primeiro livro dos Reis, 12. Nós lemos aqui que todas as tribos seguiram a Jeroboão, 10 tribos seguiram a Jeroboão, que ia aparecer a partir do versículo 16, mas que 2 tribos não seguiram a Jeroboão, versículo 23. No versículo 21. Vindo depois, Roboão, Jerusalém, juntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Ou seja, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, devido à sua posição geográfica, podia muito bem ter sido mais fácil ir com os outros. Ir com Jeroboão, que vemos que as 10 tribos do norte nunca serviram a Deus. Este primeiro rei de Jeroboão foi logo construir 2 bezerros de ouro em Samaria, e começou ali a idolatria que perdurou durante centenas de anos naquelas 10 tribos do norte. E Benjamim podia ter-se deixado levar, ir atrás. Mas a tribo de Benjamim manteve-se fiel a Deus, e apesar de alguns dos reis terem sido maus, incluindo este Roboão, mantiveram-se sempre com Judá, não se foram contaminados como foram as outras tribos, as 10 tribos do norte. O que aconteceu? Aconteceu algo que é muito grave e hoje até é condenado pelas Nações Unidas, que foi praticamente tentar destruir aquela nação, através de contaminar com povos estranhos. O que aconteceu nestas 10 tribos do norte quando foram de cativeiro e voltaram? Os reis que os tinham conquistado malvosamente enfiaram lá outros povos. Para quê? Para corromper a nação de Israel. E conseguiram. Mas a tribo de Benjamim e a tribo de Judá ficaram sempre, passa a expressão, impolutas. Pelo menos em questão de linhagem, ficaram impolutas. De tal forma que, possivelmente, Paulo podia dizer: eu sou, como ele diz a seguir, hebreu de hebreus, eu sou hebreu, o meu pai era hebreu, o meu avô era hebreu, o meu bisavô era hebreu, e conseguia, se calhar,
traçar toda a sua linhagem até Benjamim. Coisa que alguns das outras 10 tribos não sabiam. Eu sei lá de onde é que eu venho. O meu pai, a dada altura, um dos meus antepassados casou com uma da Síria ou de outro povo qualquer que não do povo do Senhor. Eu já não sei. Ou seja, Paulo podia dizer claramente: eu sou de Benjamim. Então houve esta divisão e a nação de Benjamim permaneceu fiel a Deus. Ou seja, houve sempre em Benjamim crentes sinceros, uma grande maioria de crentes sinceros. No povo do norte não havia um único rei que se aproveitasse. Claro, iam sempre todos pelo caminho mais fácil. Sabem de que tribo, pois, claro que sabem, de que tribo é que era Ester? Ester, da tribo de Benjamim. Se a nação de Israel perdurou até aos dias de hoje, foi, em parte, graças à ação, claro que Deus já que estava nos bastidores, obviamente, graças à ação de Ester e do seu primo Mardoqueu. Ou seja, dizer que se é da tribo de Benjamim tem peso. Valia alguma coisa. Então, circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Cuidado, não estou a falar com um indivíduo qualquer. Ele teve de dizer a dada altura. Paulo teve de dizer: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. Se alguém pensa que pode competir comigo, tente. Vamos lá. Pedem messas, vamos lá ver. Ninguém se podia comparar ao apóstolo Paulo. E mesmo ele, que tinha todas estas características, ele chegou: isto não vale nada. Isto é o quê? Esterco. Todas estas coisas é esterco. Não vale de nada. Hebreu de Hebreus. Paulo, como eu disse há pouco, Paulo podia dizer: eu sou hebreu, o meu pai era hebreu, o meu avô era hebreu, eu sei de onde é que venho. Mas sabem que alguns não podiam dizer o mesmo. Por exemplo, quando Pedro fala no dia de Pentecostes, nem toda a gente o entendia. Acabaram por entender porquê? Porque foi preciso falar em línguas. Vocês saberão que Paulo não vivia em Jerusalém. Ele era de Tarso. Mas a sua família sabia falar hebraico. Enquanto que outros judeus, que andaram dispersos por vários sítios, não sabiam falar hebraico. Já não sabiam falar hebraico. Porquê? Porque não tinha havido da parte dos seus pais a preocupação em manter-se fiel às raízes. Ou seja, o apóstolo Paulo nasceu, novamente uso esta expressão, num berço de ouro. Tinha todas as condições para ser um crente verdadeiro, mas não era. Não era porque ele, mesmo com estas condições todas, conhecendo as Escrituras, ele rejeitava o Senhor Jesus Cristo como Messias. E foi preciso o Senhor intervir e dizer: chega de me perseguir, agora vais trabalhar para mim. Diz então ainda: segundo a lei fui fariseu. Ele diz mesmo, quando está a ser julgado, quando está no Sinédrio, em Atos 23, 6. Atos 23, 6. Ele está perante o Sinédrio. E Paulo, sabendo que uma parte do Sinédrio era dos saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Paulo era um fariseu. Vou só fazer aqui uma pequena aplicação. Paulo não se identificaria, nesta altura em que ele falou, com os fariseus.
Mas se eu tivesse de optar entre fariseus e saduceus, eu optava pelos fariseus, sem pensar duas vezes, porque os saduceus negavam a ressurreição dos mortos. Isto pode-nos levar para o seguinte: se eu não tiver a possibilidade de me reunir com crentes que defendem esta verdade, que abre os olhos do nosso entendimento para compreendermos as Escrituras, que é a verdade do mistério, isso não é razão para não querermos saber dos crentes para nada. Se soubermos que há crentes que anunciam com o conhecimento que têm a palavra de Deus, embora não com toda a correção como nós já entendemos, reunamos-nos com eles. Paulo, se tivesse de optar a ir a uma igreja, para essa expressão, de fariseus ou de saduceus, ele ia dos fariseus. E nós, se soubermos que há crentes sinceros, reunamos-nos com eles, onde quer que seja. Mas se temos a possibilidade, e vocês têm, pela graça de Deus, não imaginam o privilégio que têm, não imaginam quantos desejariam ter este privilégio de se poder reunir com crentes que amam a palavra de Deus, que amam as Escrituras, que amam o estudo das Escrituras de um ponto de vista são lógico, como é à luz da verdade do mistério. Não imaginam quantos gostariam disso e não têm essa possibilidade. E por isso reunamos com estes crentes, e se não temos essa possibilidade, reunamos com outros crentes que anunciem a palavra de Deus com a fidelidade que têm e que são capazes de... e conhecem. Muitos deles não conhecem sequer. Ele diz ainda, quero estar quase a terminar, segundo o zelo perseguidor da lei. O Senhor Jesus Cristo já tinha dito que virá o tempo em que, ele diz em João 16:2, virá o tempo... Tenho-vos dito estas coisas no versículo 1 para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer um que vos matar cuidará a fazer um serviço a Deus. Paulo era de tal forma zeloso que perseguiu a igreja e obrigou-os a blasfemar, também lemos isso. Ele tinha um zelo extraordinário, segundo o zelo perseguidor da lei. Mas ele tinha, como ele teve de dizer mais tarde, dos seus próprios concidadãos, em Romanos 10, 1 e 2, eu vou ler só: Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Paulo tinha zelo, mas não tinha entendimento também. Conhecia muito, conhecimento tinha muito, mas não tinha entendimento. Mas zeloso ele era. Pela verdade, pela mentira, mas era zeloso. E nós, que temos a verdade, demonstramos algum zelo? Ou o nosso zelo é estarmos quietinhos, sossegados, vemos a palavra de Deus a ser posta em causa, vemos o nome de Deus a ser desonrado e ficamos impávidos e serenos? Não digo que vamos fazer como alguns radicais que partem para a violência e para outras coisas mais graves. Mas temos o zelo suficiente para nos aplicarmos verdadeiramente e defendermos a verdade? Paulo era zeloso, segundo o zelo perseguidor da lei. E segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém podia dizer ao Paulo: então como é? Fizeste isto? Ele podia até pecar. Não diz que ele fosse impecável. Mas segundo a justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Ninguém podia apontar o dedo. Quer dizer que ele estava em falta para com a lei. Mas o que ele não era... E atenção, ele era isto tudo e estava perdido. Porque o que ele não era é o que nós lemos de Zacarias e Isabel. Lucas 1, 5 e 6. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. O coração deste era justo perante Deus. Paulo era justo perante a lei. Mas perante Deus ele estava perdido. E todas estas coisas que
Paulo, noutro tempo, tinha como ganho, ele agora compreende que é tudo perda. Chegou à conclusão que andou aqui anos e anos a investir em algo, num investimento, que o melhor era deitar fora o mais depressa possível. E há alguns que investem numa determinada coisa e depois pensam: e o que é que eu vou fazer agora? Vou deixar isto? Já investi tanto do meu tempo, tanto do meu dinheiro, e vou agora deitar isto? É o melhor. Neste caso era o melhor. Era a única forma. Porque se ele insistisse naquilo, em continuar a tentar agradar a Deus através da lei, ele nunca conseguiria. Porque alguém que tente agradar a Deus segundo a lei, nunca vai ser salvo. Diz aos Gálatas 3:11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E diz no versículo anterior: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Paulo, em boa hora, mudou o seu rumo, entregou-se nas mãos de Deus e pôde ser usado. E agora todas estas coisas de nada serviam. Ele chegou à conclusão de que, no versículo 8, na verdade tem também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Irmãos, seja o que for que nos esteja a impedir de ganharmos a Cristo, deixemos. Paulo deixou. Apeguemos-nos mais ao conhecimento da palavra de Deus e não fiquemos só com o conhecimento, porque o conhecimento que Paulo tinha. Devemos apostar tudo, por assim dizer, no conhecimento da palavra de Deus e no entendimento da palavra de Deus. Isso certamente irá refletir-se nas nossas vidas, em vidas que realmente honrem a Deus, em vidas que sigam estes princípios que Paulo diz aqui no versículo 3, servindo a Deus em espírito, gloriando-nos em Jesus Cristo e não confiando na carne. Sigamos, pois, o exemplo extraordinário do apóstolo Paulo para que possa haver proveito para nós e proveito também para a obra de Deus.